Imagine acordar em uma manhã comum, abrir a janela e perceber que o mundo parece exatamente o mesmo de sempre. As ruas, as pessoas, o ritmo do dia. Tudo segue o fluxo normal. Mas existe uma pergunta curiosa que alguns pensadores gostam de fazer. E se, além dessa realidade visível, existisse um campo de possibilidades ainda não manifestadas? Ao longo da história, cientistas e filósofos tentaram compreender como a realidade se forma. A física quântica mostrou algo intrigante. Em escalas extremamente pequenas, partículas não se comportam de forma totalmente previsível. Elas existem como possibilidades até serem observadas. A partir dessa ideia científica, surgiram muitas interpretações populares e simbólicas. Uma delas é o conceito chamado de duplo quântico. Não se trata de algo comprovado como uma entidade real, mas de uma metáfora poderosa usada em reflexões sobre consciência e potencial humano. A ideia sugere que, em um campo de possibilidades, existe uma versão potencial de cada escolha que você poderia viver. Uma versão de você que tomou decisões diferentes. Uma versão que seguiu caminhos alternativos. Uma versão que realizou sonhos que ainda parecem distantes. Se pensarmos na vida como um conjunto de possibilidades, faz sentido imaginar que cada decisão abre uma nova direção. Quando você escolhe aprender algo novo, abre uma porta. Quando decide abandonar um hábito antigo, cria uma nova rota. Quando enfrenta o medo, altera o rumo da própria história. Nesse sentido, o chamado duplo quântico pode ser visto como um símbolo da sua melhor possibilidade futura. Imagine uma versão sua que já desenvolveu habilidades que você ainda está construindo. Uma versão que superou limitações que hoje parecem difíceis. Uma versão que vive de acordo com o potencial que você sente dentro de si. Essa ideia não significa que existe literalmente outra pessoa vivendo em algum lugar invisível. O valor dessa reflexão está em algo mais profundo. Lembrar que o ser humano possui capacidade de transformação. Muitas vezes pensamos que somos definidos apenas pelo passado, pelos erros que cometemos, pelas oportunidades que perdemos ou pelas dificuldades que enfrentamos. Mas se olharmos para a vida como um campo de possibilidades, percebemos que o futuro não está completamente fechado. Cada pensamento influencia nossas atitudes. Cada atitude influencia nossas decisões. E cada decisão altera o caminho que seguimos. Talvez o verdadeiro significado por trás da ideia do duplo quântico seja justamente esse. Existe sempre uma versão potencial de quem você pode se tornar. Pense em quantas vezes você já imaginou uma vida diferente. Talvez uma carreira diferente. Talvez mais liberdade para criar, viajar ou aprender. Talvez uma versão sua mais confiante, mais disciplinada ou mais tranquila. Essas imagens mentais não são apenas fantasias. Elas podem funcionar como direções. Quando alguém visualiza um objetivo com clareza, o cérebro começa a buscar caminhos para alcançá-lo. Atitudes mudam. Hábitos começam a se ajustar. Pequenas decisões passam a ser feitas de forma mais alinhada com aquele objetivo. A realidade começa a se reorganizar lentamente. Grandes atletas usam esse princípio há décadas. Antes de competições importantes, muitos visualizam cada movimento, cada ação e cada vitória possível. Esse processo ajuda o cérebro a criar familiaridade com aquilo que ainda não aconteceu. Empreendedores fazem algo semelhante ao planejar projetos. Primeiro imaginam possibilidades, depois começam a transformar essas ideias em ação. Talvez o conceito do duplo quântico seja apenas uma forma poética de lembrar que o futuro começa na mente. Não como magia, mas como direção. Quando você muda a forma de pensar, muda a forma de agir. Quando muda a forma de agir, muda as oportunidades que encontra. Com o tempo, a realidade externa começa a refletir escolhas internas. Isso não significa que tudo depende apenas da mente. O mundo possui desafios, limites e circunstâncias. Mas dentro desses limites existe espaço para evolução. Talvez exista uma versão sua mais corajosa esperando que você tome a primeira decisão difícil. Talvez exista uma versão mais disciplinada esperando que você comece um pequeno hábito hoje. Talvez exista uma versão mais tranquila esperando que você aprenda a lidar melhor com suas emoções. A pergunta não é se esse duplo quântico existe em algum lugar invisível. A pergunta é: qual versão de você está sendo construída pelas escolhas que você faz todos os dias?
Se cada pensamento influencia um comportamento, e cada comportamento influencia um resultado, então cada momento é uma oportunidade de ajustar o rumo. Talvez o verdadeiro mistério da realidade não esteja em universos paralelos, mas na capacidade humana de evoluir. Porque no final, a versão mais extraordinária de você não está escondida em outro universo. Ela está sendo construída agora, decisão após decisão. Até o próximo vídeo. Gratidão, luz e paz.